Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, meus corações, meus queridos e queridas, para mais uma live. Vou estar aqui chamando a nossa querida Amanda. Ela já está online, deixa eu ver aqui, vamos chamá-la. Aqui. Tá me escutando? Eu também não estou conseguindo te ouvir. Tá mudo para mim. Não estou conseguindo. Tá me escutando? Eu não estou conseguindo te escutar. Não. Eu vou sair, daí tu me chama de novo, tá? Internal closing. Aqui. Agora sim. E agora? Agora deu som. Agora deu som. E agora, pessoal? Estão me ouvindo? Agora sim. Deixa eu botar um Fala aí. filtro aqui. Não dá, eu desconecto. E aí, galera? Agora eu consigo. Agora sim. Tu me ouve? E eu te ouço, fala de novo. Escuto. Consigo ouvir. Beleza. Agora eu ouço. O problema é tudo ao vivo. Isso que é bom. Ouvindo agora, todo mundo ouvindo, tá tudo muito lindo, muito bom. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. Que enfim! Gente, eu preciso contar, preciso falar antes. Preciso falar. Gente, não sei quantas vezes nós trocamos a data. Primeiro eu, aí ela, aí eu, aí ela. Mas estamos aqui. Estamos no dia que foi agendado para esse tempo. É esse o tempo. Né? Uma satisfação. Colega, aluna, né, do Polo. É uma satisfação tê-la aqui com a gente. Né? Gente, aqui nós vamos falar hoje sobre temperamentos e emoções, como entender e transformar a nossa vida. São dicas, né, que nós como Polo, né, como pessoas que estamos estudando, porque não tem como parar, né, Amanda? Nós estudantes, né, eternas estudantes em psicanálise, em terapia, né, na saúde mental, viemos trazer, o que eu mais gosto é de estar trazendo para vocês os colegas, porque não estudaram, nem todos só estudaram na FATEB, vem com outras experiências e, gente, isso soma muito, né? E precisamos somar uns com os outros, nós temos que ter essa visão de um ajudar o outro, porque nós não temos o conhecimento total. Uma pessoa, ela não obtém todo o conhecimento. E essa divisão e esse partilhar entre nós, que eu acho maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada, Amanda. Né? Lembrando, gente, eu sou Carla, meu nome é Carla Cristina, eu sou diretora do Polo de Nova Petrópolis, né? Já em torno de, vai fazer 2 anos em julho que estamos aí nessa... Sou psicanalista, sou terapeuta, pastora, né? Trabalho aí árduo, gente, árduo. Muitas vezes não consigo responder o Polo, dou um jeito aí, mas, gente, tentando resgatar o máximo possível de pessoas, ajudar, né? E aqui vou deixar para vocês a Amanda, para ela falar um pouquinho dos projetos, para mim não errar, porque eu sei que ela tem algumas coisas que ela não tá. Para mim não errar, vou deixar para você a apresentação. Fica à vontade. Então, boa tarde, Carla, é um prazer, né? Já vi outras lives, né? Eu conheci o Polo FATEB através de um grupo de WhatsApp também, de um
num grupo, né? Nós estávamos procurando especializações, aí a menina botou, procura o FATEB, aí eu coloquei FATEB, apareceu Nova Petrópolis, primeira lista ali, eu digo, vamos ver, né? E a Carla me atendeu, eu fiz, né, a especialização Terapeuta. em mulher, Isso. a especialização em terapia da mulher. Amei, né, o curso e estou até hoje. Agora estou fazendo a terapia cristã, né? Eu sou formada em psicanálise clínica, né, em outro instituto, não é o Instituto FATEB, eu conheci a FATEB através da especialização da mulher, né? Faz mais de um ano que eu me formei. Eu sou nenezinha na psicanálise, né? Sim. Mas a gente não aprende, né? E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente se apaixona. É uma área que eu jamais pensaria que estaria, né? Porque eu gostava muito da área da medicina, né? Eu tinha pensado em medicina, ali a parte de exames de imagem, né? Eu me inscrevi num curso de análise clínica, né? Da farmácia, essas coisas, tudo, mas a psicanálise, psicologia, eu disse, não é para mim. Nunca pensei nisso, né? Eu digo, não é para mim essa parte que eu não sei se eu vou ter paciência, né? A fleumática maltratada, né? Com as feridas emocionais também, né? Não tenho paciência para estar ouvindo os outros, né? Mas foi algo que Deus colocou na minha vida, né? Algo que eu digo assim, que foi Deus, que foi instantâneo. Eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar e estou até hoje aí, né? Então é uma área que eu gosto muito. Hoje, né, a gente trabalha com mentorias de mulher, eu e a pastora Edilene. A Edilene teve aqui na outra live, né? Falou sobre ansiedade. Isso. Então a gente tem um grupo de mulheres com 83 mulheres. A gente trabalha com essas mulheres ali no grupo do WhatsApp, né? Falando ali sobre feridas emocionais, falando sobre espiritualidade também, né? Agora nós estamos aí, começamos o ano ajudando essas mulheres a conquistar sonhos. Nós estamos aí com 12 segunda-feira, né? Com as listas de sonhos, de projeto, ensinamos elas a projetar os seus sonhos, a colocar no papel e ter também ali a tática ali, né? De conquistar, o que elas têm que fazer para conquistar, quebrar crenças, né, que as crenças às vezes impedem a gente de conquistar, né? Ali trabalhando também temperamentos com elas, para elas conhecerem os seus maridos, seus filhos, para saberem lidar no dia a dia. Então a gente está com 83 mulheres ali, toda segunda-feira nós estamos em reunião no Meet a partir das 20 horas, né, com uma dinâmica, com uma palavra ali ensinando elas, e também tem o suporte Sol, né? O suporte Sol é um suporte terapêutico que temos ali psicanalistas, né? Hoje, né, essa semana, eu já não faço parte do Suporte Sol, né? Mas ali ficou um grupo maravilhoso, né, de terapeutas ali. Eu fiquei mais de um ano ali com eles, né? Então, esses outros projetos que fazem parte da lista de sonho, que a gente tem que fazer também, não é só ensinar, né? Então, eu tenho que me dedicar a outras partes, mas eu amo o Suporte Sol. É uma coisa que me ensinou muito, né? A terapeuta que eu sou hoje me ensinou muito através ali dos atendimentos dali, que são atendimentos sociais para aquelas pessoas que não têm condições de pagar um atendimento no valor, né, que é cobrado muitas vezes, é válido, né? Mas é um valor social que a gente cobra, mas também a pessoa não fica sem um atendimento psicológico ali. Então trouxe muitas experiências para nós, né? Muitos atendimentos. Começou em setembro, né? Setembro Amarelo, que era só o setembro, nos reunimos em 32 terapeutas, né? Para fazer só o Setembro Amarelo, e durou e está há mais de ano aí, com mais de acho que 200, 300 atendimentos feitos até hoje, né? Então, casos maravilhosos a gente pegou assim de profundo mesmo, trouxe experiência, nós conseguimos ver a evolução do cliente, né? Às vezes, quando a gente faz o curso, né, os professores dizem, vocês vão gostar quando vir a evolução, não sei o quê. E é uma experiência, assim, maravilhosa, assim, tu fica, uau, eu realmente consegui, né, trazer essa pessoa de volta. E tanto no âmbito psicológico como também espiritual a gente trabalha, né? A gente traz também esse espiritual. Então, tem o Suporte Sol. Suporte Sol tem o Instagram, né? Instagram é Suporte Sol Terapêutico. Quem quiser ali tá o material delas ali trabalhando, né?
Então, elas ficaram ali trabalhando nesse suporte sol aí maravilhoso, que é um projeto maravilhoso, né? E o Mentoria Mulheres, que eu faço parte também com a pastora Edilene. Estamos à frente aí também, tá? Maravilhoso. Quem quiser participar, entra em contato depois comigo ali pelo Instagram, eu passo o link. Você participa também. Temos terapeutas lá dentro também, né? Porque eu digo assim, não é só uma mentoria, a gente ajuda elas, né? A gente abraça, une, se tiver que orar, a gente ora, se tiver que chorar, a gente chora junto, se tiver que rir, a gente ri junto ali. Então a gente está sempre ali dando esse suporte aí maravilhoso. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Que já estão aí dedicadas a esse trabalho, né? E falta pessoas para fazer esse tipo de projeto. Falta. É muita falta, isso. Não, falta. Ainda falta. Estão cuidando de 83 mulheres, mas ainda tem muita gente querendo, precisando, necessitando. E, assim, né? Ceifeiros, né? Já diz a palavra, né? É isso aí. Então, nossa, né? Você aqui também, né? Um breve relato da tua jornada, que você também superou feridas, né? Superou feridas emocionais, de rejeição, de abandono. Descobriu na psicanálise a ferramenta, né? Para cumprir o seu propósito. E aí? Fala um pouquinho. Então, a psicanálise mesmo, eu descobri, nem sabia que existia, nem sabia o que era isso, né? Em 2014 para 2015, né? Eu me casei em 2011, eu sou a filha mais nova e a única filha entre o meu pai e minha mãe, né? A minha mãe era viúva, ela ficou viúva com 20 anos, ela saiu cedo de casa, né? E teve 2 filhos com o primeiro marido dela faleceu, com 20 anos ela já era viúva, com 2 crianças, né? Então, ela conheceu meu pai era separado, com 2 filhos, então eu sou a única entre os 2. Então, traz, né, um casal de filhos sem o pai, e o outro também sem o pai por causa do divórcio, aí junta eu, a única que tem o pai e mãe, então entra isso muito da rejeição, né? Inconscientemente traz isso. Aí trazia muito o sentimento da rejeição, do abandono, porque eu queria ter, né? A vivência com meus irmãos, que nem eles tinham, eles chamavam de mano, mana, né? Ter essa convivência, principalmente os paternos, né? E até hoje a gente não tem, então eu trazia muito essa ferida do abandono. Poxa, o que eu fiz, né? Eu não fiz nada, né? Eu sou uma pessoa fleumática, né? Muito calma, hoje tratada. Quem vê eu falando assim parece que não, né? Mas tratadinha, que a gente vai falar em seguida, em tratamento, né? Tratado 100% não tá. Então eu trazia muito essa dor, né? Do abandono, né? Da rejeição, né? Por que é só em mim? Aí tudo era só eu, a mimosinha, queridinha, então trazia isso, né? Aí eu dizia assim, mas eu só tô vivendo, né? Então, trazer esse sentimento, e por ser, né, hoje eu entendo fleumático com melancólico, né, que a gente vai falar que o melancólico, ele é uma esponjinha que absorve muito, então doía internamente, trazia isso internamente, né, então doía lá dentro, mesmo eu não expressando, mas eu trazia essa coisa, então muitas coisas eu me paralisava, né, então eu criei muita dependência emocional, com a dependência emocional da minha mãe. Tanto é que quando eu casei em 2011, com 19 anos, né, foi aí que eu comecei a conhecer a psicanálise, porque aí eu tive um atrito no meu casamento, porque até os móveis da minha casa, quem tinha que arrumar era minha mãe. Se ela dissesse, não, essa mesa aqui não é boa aqui, eu botava lá, porque ela tinha dito, né, uma codependência. Né? Então, e uma coisa que ela nunca, né, hoje, graças a Deus, a gente tem esse entendimento. Eu sempre digo para minhas clientes, ensina teus filhos, né, trabalha o temperamento deles, né, ensina eles serem, né, independentes, assim, né, mas uma coisa que eu nunca tive foi o ensino, né, da parte da mãe sobre o casamento, que são 2 pessoas diferentes, que se juntam com 2 educações diferentes, com temperamentos diferentes, com feridas abertas, né, tantas feridas, tendo rejeição não, mas são feridos, e aí começou o atrito no meu casamento, e aí foi quando eu comecei a procurar. Eu digo, não, meu casamento não pode terminar assim. E cristã, né,
naquela parte do evangelho, poxa, eu me divorciar, será que eu vou conseguir casar de novo? Será que eu vou estar, né, aquele julgo ali, né? Então eu comecei a procurar na internet, recém tinha lançado o YouTube, essas coisas, né? E aí comecei a procurar e eu achei uma pastora, né, que ela falava sobre temperamentos e sobre dependência emocional. E ali eu comecei a me identificar e ela falava para casais. Com mensagem e eu comecei a me identificar ali, né? Ela começou a me ensinar através das mensagens a ser uma mulher dona de casa, né? Como é que eu tinha que me vestir, né? Esperar o marido bem cheirosa, bem bonita, né? Ter essa liderança de dentro de casa. Então começou ali, se tivesse que fazer a comida, eu que tinha que fazer, né? Não esperar a mãe fazer. Então eu comecei a entender isso aí. Ela começou a me ensinar através da mensagem ali, e eu comecei a buscar sobre temperamentos, né? E comecei a me identificar, eu digo, nossa, sou eu. É eu pura, né? Pura aí, né? E aí eu digo, é meu marido puro também. Então eu comecei a trabalhar, a buscar também, ela trazia na palavra. Então eu comecei a trabalhar sobre isso, comecei a conhecer, e aí eu conheci, aí um dia numa mensagem ela disse que ela era formada em psicanálise clínica. E eu digo, opa, gostei. Aí comecei a estudar, procurei um instituto, e ali eu comecei a estudar, fazer, né? E aí começou o meu andar aí, começou a sarar as feridas, doeu muito, teve épocas que eu queria desistir, né? Porque antes de nós, vai pegando aquilo dentro de nós, né? Trata lá na alma. E umas quantas vezes eu digo, não é pra mim, vou desistir, tá doendo demais, né? Eu chorava, gritava sozinha, eu digo, meu Deus, quando começou nas feridas emocionais, eu digo, meu Deus do céu, né? E eu comecei a ver isso. Então há um tratar, né? Houve um tratar aí. E aí eu me apaixonei pela psicanálise e estamos até hoje aí, né? Trabalhando a psicanálise agora. E algo que me chamou mais atenção foi quando trabalhar com mulheres, né? Eu digo assim, eu não atendo homens, eu não atendo crianças nem jovens, eu gosto de atender mulheres. A partir dos 18 anos, eu trabalho somente com mulheres. Esse é o meu nicho. E até hoje eu atendi somente mulheres. É isso aí, tá bem definido, né? Mas vamos voltar para o nosso tema, que é muito importante. Aqui já fizemos a apresentação, o pessoal já conseguiu conhecer um pouquinho de você, eu consegui conhecer um pouquinho mais de você, porque a gente conversa, mas é tudo pelos bastidores e muito rápido, nenhuma das duas tem tempo para, né? Tem alunos que eles já são mais, já mergulham, se apegam a gente, eles ficam, outros já passam, outros vão. Tem os que são só do polo, que não abrem mão de ficar, né, com a gente, né? E tem outros que já vão, que vai e volta, enfim. Os temperamentos, né? Como que eles influenciam nas nossas emoções, né? E isso é importante, né? A gente conhecer. Traz uma palhinha aí para nós. Então, temperamento, né? Começou lá no século II, estudar, né? O Hipócrates e o Galeno começaram a estudar, que eles viram que tinha características, né? Ali no nosso corpo, né? No nosso organismo, que afetavam o quê? Emoções, né? Energia. E isso eles começaram a trabalhar aí sobre os temperamentos. E trazer, naquela época, eles não tinham muito recurso. E hoje, com o recurso que nós temos, nós identificamos o quê? Que é algo biológico de nós. A gente nasce com os temperamentos, né? A gente nasce, que são características do nosso ser. Eu digo assim, é característica que Deus coloca em nós, né? E outra parte nós herdamos dos nossos pais. Então é algo biológico. Trazer hoje é a maioria da parte dos hormonais. Então aquilo que dá mais energia. Por que muitas pessoas têm menos energia, outras têm mais, né? Outras são mais calmas, outras são mais falantes, né? E eu digo assim, os não tratados, né? É o desengonçar, né? Então são 4 tipos de temperamentos, né? Que é os temperamentos quentes, que a gente chama, né? Que é o colérico, né, e o sanguíneo. E os frios, que é o melancólico e o fleumático, né? Então, quando eu digo assim, não tratado, é que nem um colérico, né? Uma pessoa colérica. Claro, dizendo assim que nós temos características de todos os temperamentos. Nós temos mais e outros menos.
Ele dá mais a ênfase em nós, né? O nosso biológico lá dentro, ele vai acender mais, né? Até 2, né? E a gente não pode, não existe isso, que temperamento ruim, eu não queria. Eu te peguei uma cliente e disse, mas eu não queria ser assim. Eu digo, minha filha, vamos tratar que tu vai ficar maravilhosa, né? Não tem de um ser ruim, o outro não. São características nossas. Eu digo, Deus nos deu essas características, né? Então, essas características a gente não muda. O nosso temperamento, né? A gente nasce e a gente vai morrer com ele, né? Mas o que nós podemos fazer? Tratar e saber lidar com ele. As características ruins e as características boas, né? Ali botar aquele potencial bom, elevar aquele potencial bom, né? E trabalhar internamente, né? Criar um treinamento naquelas partes que nos paralisa muitas vezes, não deixa que nem uma pessoa que é fleumática, que é sanguínea, né? É aquela pessoa falante, né, que gosta de falar disso, mas se não for bem tratada, ela fica chata, né, que é piadista, o sanguíneo é aquela pessoa, né, que chega chegando, eu sempre digo, é aquela pessoa que chega chegando, é amigo de todo mundo, conversa e tal, só que se ela não tiver tratado, ela vai ser chata, ela vai fazer piada na hora errada, né, ela vai fazer, é que nem o colérico é aquela pessoa, né, que fala, né, que ela quer ter resultado, ela não quer saber, ela quer ter resultado. Só que acontece, às vezes, ela larga uma palavra errada, se ela não tiver tratado, né? Então, a gente tem que tratar, entender esses nossos temperamentos, até mesmo nessa parte espiritual nossa, né? Como o domínio próprio, o amor, né? A paciência. Então, para a gente exercer essa parte, a gente tem que nos conhecer. Né? E isso é muito importante, nos conhecer para saber como é que nós, por que a gente age dessa maneira, por que às vezes a gente tem uns impulsos que às vezes a gente se arrepende de ter, ou por que às vezes a gente pensou, por que eu não fiz, né? Se arrepende por que não fez, né? Então a gente é importantíssimo conhecer essa nosso temperamento, essa nossa parte biológica, né? Que a gente nasce, né? Para ter uma boa comunicação também, para entender o próximo, principalmente, né? Para entender o outro, por que o outro age assim, por que não age, principalmente, né? A gente que é casada, né? Por que o marido, né? Não. Eu tive uma cliente que ela veio para mim com problema de casamento, né? Do casamento dela, e era uma questão assim de entender o marido. Né? Que o marido dela era bem fleumático e ela era bem colérica. Eu disse, mas ele não se mete, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Eu digo, calma, é no tempo dele, vamos trabalhar assim, né? Tu que tem que se acalmar, deixa ele fazer, não faz. Então, são questões assim de conhecimento, é muito importante saber os nossos temperamentos, né? E também quando a gente conhece, que nem as características que a gente vai falar aqui um pouco, também a gente não sair muito taxando as pessoas, né? Nem eu digo assim agora, não vai sair avaliando as pessoas. Tu é fulano, tu é colérico, tu é isso, não. Porque cada um traz uma característica, só que a gente tem, né, vivência, né? Eu tenho 35 anos, então são 35 anos trabalhando, né? Nessa parte, né? Trabalhando, então vai ter uma mudança. Né? Não é só porque hoje eu consigo falar. Pode ver que eu comecei a falar e não paro. Mas eu sou fleumática. Se eu tiver que passar um dia sem falar, para mim não faz diferença. Né? Então, trazer isso, porque muitas vezes o nosso temperamento é aquilo que é interno. Como é que eu posso saber do meu temperamento? Né? Buscar um especialista, né? Na terapia, ali para te conhecer, fazer alguns. A gente faz alguns questionários, algumas coisas, né? E aí a gente vê que tipo de temperamento é. Mas se você vê assim, a pessoa só de olhar assim, a gente não pode dizer, fulano é tal, né? Tal temperamento, assim, já sair falando, porque realmente é o que está interno nela. Porque ela já vem num processo aí, né? Nesse treinamento, muitas vezes sem saber o temperamento, mas ela é obrigada, né? Sem ter esse entendimento, a mudar isso aí, né? Que é uma questão que trabalha.
as adaptações do meio em que ela vive, né? Mas É o treinamento, eu digo o treinamento, né? Eu digo, vamos treinar esse temperamento aí, vamos treinar ele, que é tudo questão de treinamento, né? Dói um pouco, dói demais às vezes, né? Eu digo, dói demais às vezes pra mim, porque eu sou fleumática. Então, às vezes, como eu comecei, meu Deus, quando eu comecei a me corrigir, às vezes eu passava até por mal educado. Ai, que mal. Às vezes até os parentes diziam, mas não, a tua mãe não te deu educação. Às vezes eu passava, eu digo, ai meu Deus, eu vou ter que dar oi para essa pessoa. Eu vou ter que dar oi. Sabe, aquilo doía lá dentro. Eu digo, meu Deus. Eu falei, então a vergonha também, né? Eu digo, ai, se eu der oi, ela vai querer conversar. Ai, meu Deus, ela vai querer falar demais. Aí, não. Então isso aí eu comecei a trabalhar, né? Que o fleumático, assim, é calmo, né? E o melancólico ainda piorou. Eu sou os dois juntos, né? Eu sou, às vezes, quando meu marido disse, Amanda, hoje tu nem caminhar tu tá conseguindo. Eu digo, ele é colérico, né? Por isso, eu digo assim, eu tenho que sempre ter uma amiga e o marido em casa colérico pra tocar, né? Amanda, vamos lá. Eu digo, tá, então tá, vamos. Porque senão paralisa tudo. Então, quando eu comecei, eu já saía de casa, né, na minha cabeça, eu disse assim, eu vou ter que chegar, dar oi, tudo bom? E 2 beijinhos. Oi, tudo bom? Então, traz um tratamento, né? Então, não é fácil às vezes, né? Que nem o sanguíneo, ele tem que estar ali, nos arredores, né? Tem que ter povo. Se não tem povo para ele, né, caiu o mundo dele. Então, ele tem que ter esse treinamento. E às vezes dói nosso treinamento, né? Eu digo, é um treinamento, eu digo, vamos treinar. Né? Se tu for treinar a perna, vai doer perna, vai ser o músculo, vai doer perna, né? Se tu for lá fazer musculação, vai doer braço. Então, o nosso temperamento é assim também, às vezes, pra gente, né? Ser policiar, treinar, dói, né? Às vezes a gente não entende, né? Porque a gente fala assim, que o colérico, ele é um líder nato. Aquela pessoa líder nato, né? Ele já nasce com a liderança. Só que não é que nem um Atarse. O fleumático, ele pode ser um líder, né? Mas ele tem que saber trabalhar. Né? Ele vai ter que saber que ele vai ter que dar ordem, né? Vai ter que trabalhar esse temperamento aí. Então, ele pode ser um líder maravilhoso. Comunicar, né? Isso. Ele vai ter que trabalhar isso aí. Então é que nem o melancólico. O melancólico, né? Às vezes é aquela pessoa chorona, né? Que ela internaliza, aquela amiga que tu fala uma coisa e ela fica, ai meu Deus, eu sou errada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas ela pode, né, ter trabalhar isso aí, ela tem qualidades, né? Ela é uma super amiga, ela tem qualidades. Então é trabalhar isso aí. É trabalhar esse temperamento, treinar, que a gente consegue, a gente vai. Eu digo assim por mim, eu consegui estar aqui e eu digo, qualquer outra pessoa consegue, porque eu ainda de ter esse temperamento, eu trazia essas feridas emocionais que me paralisavam realmente. Sim. Se eu pudesse dormir o dia todo, eu dormia. Né? Se eu ficar desenhando ali o dia todo, só eu no meu mundinho, na minha mente ali, era a maravilha de tudo. Né? Então, tem essa questão emocional também que a gente tem que trabalhar e entender também até os nossos filhos, né? Hoje eu tenho um melancólicozinho aqui em casa, então eu tenho que trabalhar ele. Né? Então hoje eu entendo ele, tem certas coisas que eu tenho que policiar para falar, porque ele vai guardar no coração, ensinar ele, e aí trabalhar isso aí. Olha só. Então, nesses exemplos assim, são 4, né? Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, né? Como que as emoções mal resolvidas elas vão impactar, né? Elas têm um impacto na saúde mental e na vida espiritual também, é isso? Isso. É que nem, assim, trazendo já junto com os temperamentos, né? Que nem a gente falou. O colérico, ela é aquela pessoa que ela quer reação rápida, né? Ela quer aquilo ali rápido. Ela não quer saber do problema, ela quer saber como é que vai resolver, né? Sim. É aquilo ali, né? Aquela energia, assim, floral. Né? Aí, o que acontece? Então, ele tem essa energia, né? E aí, o que acontece? Ele tem o ápice da raiva.
né? Já entra aquela emoção da raiva. Porque se ele pega um fleumático pela frente, aquele fleumático não tratado, que é tudo na calma, ele vai enlouquecer. Já vai vir aquela raiva e ele já vai falar coisas que não deve, né? Não, já vai vir aquelas palavras grosseiras. Então, isso vai prejudicar muito, porque ele vai se arrepender, né? Vai trazer esse arrependimento, né? E aí vai ficar aquela coisa, mesmo que ele se desculpe, mas o fleumático já pegou aquilo ali. E se imagina dentro de um casamento, né? Um colérico com fleumático. Então ele falou aquilo ali, né? E aí sem perceber, e isso traz essa parte, porque da espiritualidade também, né? Já correndo aqui, né? Já que é muito, se entra internamente, é muito gostoso esse assunto, né? Então, trazendo internamente na espiritualidade essa parte explosiva, né? Então, essa parte explosiva, o que acontece, né? O que a palavra diz? Que a gente tem que ter um domínio próprio, né? Então, para o colérico ter esse domínio próprio, ele tem que tratar, se policiar, né? Que nem a moça diz ali, a Grazi, como fazer para controlar a raiva? Né? Fazer uma inteligência emocional, buscar na terapia, né? Se conhecer, saber o limite que tu tem, né? Que a gente vai nos conhecer o limite, que nem eu sou fleumática, mas eu sei o dia que eu amanheço assim, ó, para não enxergar ninguém, né? Eu digo, hoje eu não tô com vontade de enxergar ninguém, então eu sei o meu limite, né? Então, quando eu tô assim, até alguma coisa, algum problema me fazendo, alguma coisa assim que eu quero me recolher, eu digo, não, isso aí não vai fazer bem para mim. Então eu vou devagarinho ali, conversando com um, conversando com outro, e vou buscando isso aí. Porque hoje eu consigo me conhecer, eu sei o meu limite. E é que nem o colérico. O colérico, quando conhece os seus limites, né, sabe ali que, né, ele vai chegar, vai ter essa inteligência emocional na terapia, a gente trabalha, né? Isso aí a gente ensina. A pessoa mesmo se conhece, assim, opa, hoje, né, eu tenho que me controlar, né? Que nem eu digo às vezes para os meus clientes assim, faço que nem Davi, acalma-te minha alma, né? Te acalma aí. Né? Então, ter essa inteligência emocional, buscar lá dentro, né? Dessa emoção, né? A raiva, muitas vezes, né? O desespero, aí traz o estresse, já traz algumas coisas mais. E ver, né? Eu sempre digo assim, pense no que você está pensando. Né? Porque o colérico, ele pensa e já larga. Eu digo, pensa no que tu está pensando. Qual é o problema que te causou essa raiva? Né? Será que hoje é por causa que aconteceu um problema isso? Então, respira, analisa e depois isso volta. Né? Porque o colérico ele é rápido assim. Então, é ver essa inteligência emocional, cuidar, né? Porque atrapalha o espiritual também. Porque aí o que acontece? Vai ter essa explosão de raiva, aí vai vir essa interno, né? Esse pensamento assim, poxa, eu escolhi, será que agora eu devo devorar? Será que agora eu devo buscar, né? De que adianta agora pedir perdão se já foi? Então buscar, né? Então isso atrapalha, né? Então é buscar esse conhecimento de como trabalhar, de como ter essa gestão emocional, que nem o fleumático. O fleumático, ele também tem ação rápida. O sanguíneo. O sanguíneo tem uma reação rápida. Só que a reação rápida do sanguíneo não é para resolver problema, né? É para amizades. Ele tem que estar rodeado de pessoas, né? Então ele tem que estar ali. Só o que acontece? O ponto fraco do sanguíneo é que se ele não é bem tratado, tudo que ele começa, ele não consegue terminar. Porque ele se empolga muito fácil com outras coisas. Então, se ele começa a ler um livro aqui e ele já vê outro livro lá, não, vou começar aqui lá. Porque ele quer uma novidade, ele quer estar ali, né? E ele pensa no hoje, ele não pensa no amanhã, ele está vivendo agora. Eu vivo hoje, o amanhã é para amanhã, né? E aí isso aí muitas vezes atrapalha. Sim. Principalmente porque às vezes ele é taxado como preguiçoso, começa e não termina, não tem responsabilidade. E isso atrapalha no dia a dia, no cotidiano dele, né? Então, ele precisa também, às vezes, um colérico, para dizer, termina aí. E precisa, muitas vezes, ter um fleumático perto dele, né?
para a constância. Porque o fleumático, ele tem a constância, né? Muitas vezes todo mundo já desistiu de um projeto, ele está ali, batutando ali, né? Ele tem essa constância. Então, o fleumático, o sanguíneo, também na espiritualidade, ele tem essa questão, né? Da constância, né? De ser constante, ele é um líder também, né? Essas pessoas, um líder ali bem aquele bem envolvido nas coisas ali, bem, né? Bem dinâmico, conhece todo mundo, né? O sanguíneo é aquela pessoa que conhece todo mundo, que fala com todo mundo. Eu digo, meu marido eles são evangelistas nato, né? Eu digo, meu Deus, tu sai na esquina, tu arruma 50 amigos. É aquela pessoa que se tu precisar, espera aí que eu tenho contato do fulano, que o fulano conhece ciclano, que ciclano conhece e te arruma ligeirinho as coisas, né? Então, é todo o contato ali. Né? Daquela energia alegre, daquela piadista ali, que tá sempre fazendo todo mundo rir. Então, só que ele tem essa fraqueza da inconstância, porque ele perde foco muito rápido, né? Ele perde foco muito rápido. Então, ter também esse cuidado aí com o sanguíneo, né? Então, trabalhar essa inconstância dele, fazer ele terminar uma coisa, fazer outra. E hoje, eu vejo muitas coisas assim, ó, Márcia, que hoje está muito o sanguíneo, geralmente o sanguíneo e o melancólico, né, que eles têm esse problema de foco, de coisa, tá muito hoje na gestão do TDAH. Tudo, né? É TDAH. Às vezes é questão de temperamento ali, trabalhar esse temperamento, fazer a pessoa centrar, ter essa inteligência emocional trabalhada, né? Ter isso aí, porque o sanguíneo é aquela pessoa que derruba isso, derruba aquilo, ele é ligeiro, tudo que ele começa, ele vai ali, sabe? É aquela pessoa desengonçada, que ri, então, que chega, se é numa festa, todo mundo vê que ele chega rindo, ele chega brincando, ele cumprimenta todo mundo. Então, muitas vezes tem essa perca de foco do sanguíneo, muitas vezes hoje já é TDAH. Às vezes é uma questão de temperamento, né? De trabalhar isso aí na gestão emocional, né? De fazer ele pegar o foco, né? Então tem essa parte aí também da espiritualidade dele, que tem que ter essa constância, né? Eu gosto de ver que às vezes eu tenho um amigo que ele é bem sanguíneo, então para orar, meu Deus, ele ora, tu escuta lá na esquina, né? Ele é bem, e dá glória, e dá isso, e dá aquilo, né? E eu sou bem fleumática, eu fico olhando, eu dou uns glória alto, né? Mas eu digo, mas tu vê a diferença no cultuar também, né? Eles são intensos, assim, né? Na adoração, e você joga, e chora, é bem assim, né? E já o melancólico, a gente tá correndo aqui, né? Nós temos horários aí, né? Então, o melancólico, ele já é aquela pessoa que internaliza muito. Eu digo que o melancólico é a esponjinha dos temperamentos, né? Ele absorve tudo, né? Uma palavra que... É aquela amiga que tu fala uma palavra para ela, parece que ela não ouviu, mas daqui 15 dias ela fala, poxa, amiga, sério mesmo aquilo que tu falou? Ela ficou 15 dias remoendo aquilo ali, né? Remoendo aquela palavra, né? Eles são muito intensos nessa parte, eles são muito intensos nos sentimentos, nas emoções, né? Eles choram, né? Eles são sensíveis. O mundo parece, né, que está contra eles, né? Essa sensação assim, né? Que nem o meu filho é melancólico, meu Deus, é aquela balela. Ai, por que a minha mãe faz isso? Ele mesmo diz para ele mesmo, digo, meu filho, vamos tratar isso aí. Por que a minha mãe faz isso? Por que só em mim? Só eu que faço? Só eu que sofro essa terra? Então, trabalhar esse temperamento. Mas eles têm um ponto, pois que eles são muito amigos, né? São muito inteligentes também, né? É um dos temperamentos mais inteligentes que tem, né? Então, eles são muito inteligentes, eles gostam muito de desenho, aquilo que é artístico, né? O meu filho diz que ele vai ser cientista. Hoje mesmo ele saiu com que ele vai ser o presidente do Brasil, que quando ele for o presidente do Brasil, não sei o quê, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eles são sonhadores, né?
Então, a gente tem que trabalhar esse temperamento para ele seguir firme ali, né? Então, e o melancólico na espiritualidade é aquele que gosta de sentir Deus, que gosta de chorar, se derrama na presença, né? Aquela adoração profunda. Ele gosta de sentir tudo no profundo, lá na alma, né? No profundo da alma. Então é muito gostoso isso de ver. E trabalhar isso aí, eles têm um ponto, né? Muito forte nessa parte de que eles são amigos, eles são constantes, né? Eles vão devagarinho, né? E vão indo, se saber lidar nessa inteligência emocional. Eles é um temperamento assim maravilhoso, né? Eu gosto de trabalhar assim, ó. Temperamentos é uma parte que me pega assim de trabalhar, né? Eu digo, eu acho que eu quero fazer o doutorado nessa parte. Eu vi uma professora falando na Cristã que o doutorado pega uma parte específica, né? O doutorado da Sim. psicanálise. Eu estou fazendo. Eu tenho que escolher uma parte específica e trabalhar ela, o doutorado inteiro. Eu digo, eu já sei a minha parte específica para trabalhar, né? Então, essa parte aí. E o fleumático é aquela pessoa calma, tranquila, né? Que o mundo está acabando e ela está ali sentada, calma, vai dar certo, né? Deus tem o tempo para todas as coisas, mas também é aquela pessoa que não pode ter muita cobrança. Se tu mandar ele fazer alguma coisa, né? Tem que deixar no tempo dele, na hora que cobrar, se cobrar, ele já vai demorar muito mais para fazer, porque ele mata a pessoa na unha. Ele é meio vingativo, sabe? Se pega um sanguíneo, um colérico, então ele mata ali a pessoa na unha, ele faz ali, ó, vai roendo, a pessoa, ele vê que a pessoa tá ali, ele vai devagarinho, vai, né? Eu digo, então então tem que ser calmo, tem que deixar ele fazer, e na hora que ele pega para fazer com perfeição. Ele faz perfeitamente, ele é muito perfeccionista, né? Então tem que cuidar isso, que ele é muito perfeccionista nisso aí. Ele é amigo, companheiro, aquelas pessoas bem amiga, bem companheira. Então trabalhar, né, na espiritualidade, ele gosta de palestrar, gosta de falar, assim, né, de ensinar. O fleumático, ele gosta de ensinar, são bons professores, né? Gosto de trazer conteúdo para outras pessoas. Então, os temperamentos, né? Nessa parte emocional, também tem que cuidar o fleumático, né? Ele não realça muitas vezes, né? As emoções, mas lá dentro, né? Ele tá com 2.000 emoção lá dentro, com raiva, com amor, com tudo, mas ele tá sereno por fora, né? Então é trabalhar essa inteligência emocional, saber trabalhar, né? Às vezes ele muito... Eu mesmo me cuido, né? A gente se sabota muito, né? Acha incapacidade, né? Nós somos incapazes, né? Pega um sanguíneo aí ele fica, né, meio amedrontado, assim, nossa, né? Então, cuidar esse autossabotamento nessa parte do fleumático também, né? Então, essa questão dos temperamentos, né? Sim. Olha, gente, tá tudo uma benção aqui, né? Tá maravilhosa. Muito conteúdo. É muita coisa para falar, né, Amanda? Pouco tempo, então, né? Tempo. Mas olha, tá uma benção, né? Ainda bem ali a questão da raiva, né? Como a gente tem que se conhecer. Como precisamos parar e nos conhecer. Gente, às vezes não tem condições, né, de estar pagando terapia, enfim, tem o Projeto Sol, tem outros projetos que são acessíveis, beneficentes, né, ao dispor. Então, assim, é importante, mas o primeiro passo é entender isso, parar, busca, tem conteúdos, como você começou, como eu comecei, conteúdos na internet, busca se entender, não, mas queira parar e olhar para dentro de si. Depois que você fazer isso, você vai entender, nossa, olha, realmente sou eu, olha aqui, ó.
Então eu preciso entender outro. Aí você começa a se abrir para o conhecimento e se abrir para ser transformado. Porque se você não tiver a disposição de querer ser tratado, se organizar, né? Organizar as suas emoções, colocar ordem dentro das suas emoções para você viver melhor, para você ser um ser humano melhor, não vai ter como. E tudo começa, existe uma ação que depende de nós. Deus está pronto para agir em todas as áreas. Que ele só faz o impossível, gente. O que é o impossível é para ele. O que é possível está nas nossas mãos. Uma coisa que eu aprendi, né, estudando, é que a gente tem que querer, né? Primeiramente, a gente tem que querer, né? Buscar a ajuda de Deus e depois com um pouco de dor, né? Só um pouquinho. Mas a primeira coisa é a gente querer, né? Que nem essa questão, né? Eu procurei. E eu me tratando, uma frase que eu sempre trago assim, ó. Eu, Amanda, eu não mudo ninguém. Não tem como eu mudar ninguém. Mas se eu tiver mudança em mim, sempre vai ter alguém que vai mudar. Vai ver essa diferença. Então, quando eu comecei a trabalhar os temperamentos, né, comecei a conhecer meu temperamento, comecei a conhecer o meu marido também. Então, quando eu via que ele era bem colérico, que ele estava assim, né, na questão na parte da energia, né, eu sou mais lenta do que ele. Então, ele quer saber da resposta rápida. Ele diz, Amanda, eu não quero saber do teu problema, eu quero saber o que tu vai fazer para resolver. Né? E até hoje, às vezes, ele fala assim, né? Tá, e o que tu vai resolver? Como é que tu vai resolver? Então, isso trazia muito atrito no nosso casamento. Porque eu sou fleumática, calma, mas eu tinha minhas feridas internas maltratadas, né? Não estava curada. Então, quando ele me falava uma coisa, eu falava outra. E aí dava os atritos. Quando eu comecei a entender, né? A sarar minhas feridas e entender meu temperamento, quando ele falava, eu ficava quieta, né? Porque o colérico, né? Então, quando o colérico começava a falar, eu ficava quietinha, né? Então, aí ele começou a trabalhar. E aí, quando ele se acalmava, que eu vi que ele saiu, eu dizia, poxa, tu falou isso, né? Isso aí doeu. Então, tu vigia. Então, eu comecei a trabalhar o colérico dele também. Né? E hoje, a gente se entende. Quando ele vê que eu tô muito quieta, ele vê que não foi bom, né? Então, quando eu vejo que ele tá quieto, que ele tá ali se segurando, é disso que eu vou resolver minhas coisas sozinho, não vou pedir a opinião dele, porque eu sei que o temperamento dele tá com algum problema aí. Né? Então, esse conhecimento faz, né, muita coisa, né, na nossa vida, no nosso casamento, com nossos amigos também, né? Como lidar com nossos amigos também. Né, ter uma amizade, assim, às vezes a gente acha, temos amigos, né, eu já tive amigas, né, fiéis ali que ficaram comigo, mas às vezes, né, elas diziam uma coisa e aquilo me machucava, mas não é porque eu tinha que entender que eu precisava ouvir e era o jeito delas falar também, né, então é um conhecimento, assim, vasto que a gente tem que ter, tanto também com nossos filhos, né? Porque às vezes a gente diz que nem um dedo é igual da mão, né? Mas às vezes a gente quer criar todos iguais e não podemos criar todos iguais, porque cada um tem um temperamento, cada um tem, né, como age ali, uma emoção, né? Uns são mais emotivos, outros não, né? Que nem às vezes o Márcio, o meu marido, pega firme com o meu filho, eu digo, calma, Márcio. Calma, que aí tu vai trancar. Aí ele se tranca, ele não vai para frente nem para trás. Né? E aí traz essa reação de calma, tem que ser calma. Explica, bem explicado o que ele tem que fazer, que ele vai fazer e deixa de fazer. E ele vai fazer. Então, assim que a gente faz, né? Às vezes o colega chega, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê. Eu digo, não, calma, explica o que tu tem que fazer, que ele vai fazer. Então, até para a criação dos nossos filhos, isso é muito importante nesses dias, né? A gente saber lidar com todos, né? O jeito de falar, uns tem que ter, que nem pega uma criança colérica. O colérico infantil é aquele que indaga tudo, quer saber tudo. Ele quer se meter nos assuntos dos adultos, porque ele acha que ele chegou ali para resolver o negócio, né? Já tem essa espontaneidade, né? Então, a criança
meio sanguínea, né? Aquela criança que faz amizade muito rápido, que chega conversando, e aí, tia, e aí, tio, né? A gente tá na rua, e aí, tio, eu não sei quem, já pergunta isso, já pergunta aquilo. Então a gente tem que saber. E às vezes até na sala de aula, principalmente os professores, eles não entendem essas crianças, né? Eu mesmo passei muita dificuldade na minha parte, na minha escolaridade, por causa disso, porque eu era muito calma. Às vezes eu não entendia, ficava com vergonha de perguntar, e eu ficava remoendo aquilo, né? E outros, às vezes mandavam calar a boca, às vezes um conversava demais, outro conversava. Eu me lembro do meu irmão, ele é sanguíneo, ele conversa, ia bilhete, a professora falava, e a mãe brigava, botava de castigo, não entendia, né? Então a gente tem que entender, né, que cada criança, cada temperamento é diferente, até para a criação dos nossos filhos. Então tem isso, aquela criança mais quieta, né? Mais quieta, mais tímida, como trazer ela, né? Como trazer ela para fazer ali que nem meu filho, ele é melancólico, ele não se mistura muito, ele tem que ter a calma dele. 2, 3 amigos para ele tá bom. O aniversário ele tem que ter 2, 3 crianças só, não pode ter muito barulho, né? Ele gosta da calmaria, das coisas. Então vinha muita reclamação no colégio, né? Que ele se perdia no mundo dele. Ele não copia, ele isso, ele aquilo, né? Ele não quer se meter nas atividades, aí tinha que sentar com ele, conversar com filhos, tem que fazer as atividades, né? Ter os amiguinhos. Então, conhecer essa criança, né? Conhecer, então é muito importante essa parte, né? Dos temperamentos, entender, porque é algo biológico, a gente tem que faz parte da nossa personalidade, né? A gente tem que trabalhar essas características. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Gente, é muita coisa, nós vamos ter que fazer outra live. Para falar um pouquinho mais também, né, da questão ali, talvez trazer um ponto mais específico, fazer uma live só dos frios e uma live só dos quentes. Aí é bom de trabalhar os pontos fortes, os pontos fracos, como é que a gente pode, né, trabalhar essa parte. Exato. Né? Então, é importante já pensar nisso. Aí eu já vou lá na frente. Eu já vou fazendo a segunda e a terceira live com os alunos. Tá tudo assim. Tem gente que já vai fazer a segunda. Tá tudo certo. Você fica assim, depois. Então já marca, já faz, senão já fica. Até isso aí a gente tem que trabalhar. Né? Para ver a agenda aí a gente já alinha de novo, tá bom? Aí a gente traz só essas partes, né? De falar é muito bom as características de cada um, né? Os pontos fortes, os pontos fracos. Isso, daí vamos trabalhar cada um para ajudar eles, né? Para nos ajudar. Eu também preciso de ajuda, você também. Cada vez que você fala, que você ensina alguma coisa dentro de ti, ela vem e vai aflorando, vai melhorando, vai trazendo, vai pautando e vai sendo alinhada. Cada temperamento puxa para um lado até mesmo uma profissão. Não sei se você já ouviu falar isso. O fleumático puxa mais para medicina, para a área da saúde, né? Aqui o colérico, né? São líderes, empresários, né? Tem essa liderança nata, né? O melancólico é mais para a parte das artes. Eles gostam de desenhar, de escrever. Né, o sanguíneo já são aqueles professores palestrantes que gostam muito de falar. Então, traz também uma característica das profissões. Muito para esse traço. Muito importante. Né? Gente, vai ter mais umas 3 lives. Tem muita coisa para falar sobre isso, gente. Só demos uma... olha só, Alice. É muito importante ter essa compreensão, muito. E hoje foi só um básico dos básicos, só tipo assim, só um start. Nós vamos falar aqui, eu vou estar agendando com a Amanda, nós vamos estar agendando, vamos programar, tá? Só quero deixar aqui, então, vamos encerrar agora, né? Porque já vai fazer 1 hora que estamos aqui. Passa né? E deixar o pessoal com fome, né? Com vontade de estar... Não podemos dar tudo uma vez só, né? Ó, a fleumática matando na unha, não pode largar tudo uma vez só, né? Então tem isso. Queridos, assim, para que vocês entendam, né?
a gente traz aqui vários pontos, né, Amanda? Você que vem acompanhando a gente, acho que desde o começo das lives, né? Desde o começo. Vários tipos de assuntos, assunto com cristãos, pessoas que têm outras, trabalham com outra na religião, né, na espiritualidade. A gente trabalha aqui espiritualidade, a gente fala sobre a espiritualidade, né? Eu sou cristã, mas não quer dizer que não vai ter alguém aqui que é de outra, né, religião, né, que, respeitando sempre todos, né? Mas assim, para nós nos conhecermos, porque existe o respeito e isso tem que haver, né? Então, assim, interessante, daqui uns dias nós vamos ter uma terapeuta floral aqui. Eu tô também, assim, eu fico doida. Gente, vocês me deixam doido, porque vocês que me despertaram para essas lives. Digo, nossa, porque vocês muita gente começou a conversar comigo nossa, mas o que você faz? Não sei o quê. Comecei a ficar sabendo. Ai, meu Deus, eu preciso botar isso aqui. As pessoas precisam entender que vocês existem, sabe? E é temporal, essas lives elas ficam ali e as pessoas vão entender, é um conteúdo, né? Mostrando que existe, que há possibilidade, que tem como tratar, né? E cada um na sua escolha de espiritualidade, de religião, no seu mundo, né? Nós não estamos aqui para trazer, né? Forçar. Esses dias até alguém me mandou, você só fala de religião. Eu disse, olha, gente, assim, entenda uma coisa, eu sou cristã, eu vou falar, né? Mas eu respeito, vocês vão ver que vai ter gente aqui que não é. Eu fiz uma live sim sobre, porque a gente tem o curso de teologia. Como que eu não vou trazer alguém que se formou em teologia? Acho que até injusto, né? Tem pessoas que são terapeutas de mulheres e que não são cristãs, e tá tudo bem, não é? Nós somos cristãs e tá tudo bem também, né? Acho que é só uma questão de a gente se respeitar, né? Respeitar o espaço do outro, né? Eu não vou deixar de falar. Eu sou cristã, gente. Então. Antes, a gente é humano, né? A gente precisa. Então, tudo que um cristão tem, o que não é também vai ter. Então, a gente trata de pessoas, a gente trata de pessoas, de feridas. Então, isso aí. Só que a gente, como a gente é cristão, a gente já tem, né? Eu não sei, eu sou automaticamente. Então, já. A tua fala, a nossa fala nos denuncia, não é por mal. Então, a gente não quer que água lá abaixo ninguém, nada, muito pelo contrário, todo mundo é tranquilo, tá tudo muito bem, a gente ama, a gente respeita e também quer ser respeitado e amado, não é? Que nem no atendimento, né? No atendimento, a gente atende pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs, né? Mas a gente tem, eu estou fazendo agora a especialização em terapia cristã, né? Mas eu não tenho, então eu vou abordar, no meu set terapêutico, eu vou abordar como terapeuta, né? Independente se a pessoa é cristã ou não, claro, sempre, se a pessoa é cristã, ela vai falar, né? Algumas coisas ali, a gente vai trabalhar isso aí também, mas se ela não é cristã, eu sou ali uma profissional terapeuta. Né? Eu então, também. Profissional é profissional. Imagina eu como pastora, num set psicanalítico, terapêutico. Sou psicanalista, sou terapeuta. Né? Eu não, eu separo bem, ó. Não, você quer oração? Tá. Então depois a gente conversa. Vamos encerrar esse assunto aqui? Isso. E quando nós trabalhamos com uma base missionária aqui, a gente trabalha com líderes e, enfim, a gente tem uma outra pegada, né, na área de cura emocional e na área de libertação. Então, eu separo, né, isso aí, Alice, respeito a todos, verdade. Eu separo bem, eu tô aqui atendendo, ó, é a pastora que tá aqui falando contigo. Agora, aí eu fecho o assunto, encerro, até saio do lugar, se precisar chamar depois eu chamo. Digo, agora aqui é psicanalista, eu preciso te falar assim, assim, assim. Ou ao contrário, né? Aqui é psicanalista, tá assim, assim, assim. O lado psicanalítico tá assim, 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 assim. Teu lado espiritual tá influenciando, influencia, daí eu explico, né, a questão do corpo, da alma, do espírito, a ligação que tem, o que acontece, e tudo vai refletir. E aí a pessoa, eu trago essa clarificação e essa separação bem direitinho, né? E aqui eu sou a diretora do polo.
e a psicanalista acaba, né? É que Então, nem, é, que nem- a gente tem que ter esse discernimento. É que nem eu sou psicanalista. Mas antes de ser psicanalista, eu sou mulher. Eu não posso agora estar 24 horas vigiando meu marido. Ó, isso aí é isso, isso aqui. Não, eu sou mulher, ele é homem, né? Eu tenho filho, tenho casa. Então, cada exato. hora que eu chegar para trabalhar, se eu chegar para trabalhar, eu sou a terapeuta ali, eu sou, né? Então, discernir isso aí. É Isso. saber trabalhar nessa questão aí. E a gente atende todo mundo também, com a mesma, com o Mesmo mesmo, amor, né? com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Eu digo, a gente tá, eu digo, a psicanálise me pegou assim pelo amor mesmo, né? Comecei a amar isso. Não foi nem questão assim, eu vou, desde pequeno você. Não, desde pequeno eu queria ser médica, né? Mas a psicanálise me pegou nessa questão do amor. Então eu trato todos os meus clientes, todos que chegam até mim, com todo o respeito, sendo cristão ou não sendo cristão. Ali eles são meus clientes ali, naquela Muito legal. necessidade que eles precisam, né? Naquela necessidade, porque eles me procuraram. Então, ter esse discernimento aí. Olha, eu, como cristã, sempre falei, né? Senhor, quero olhar com os teus olhos, perdoar que deu perdão, amar como o Senhor ama, porque o amor de Jesus é incondicional, que deu a vida dele por nós, né? Então, se ele deu. O meu olhar, o nosso olhar como cristã é esse. Agora, na psicanálise, ela me trouxe mais profundo isso. Porque tu tá ali porque tu quer socorrer, tu quer ajudar, e tu tem as ferramentas para ajudar. Então eu vejo que é amor. Não tem como ser um psicanalista sem amar. Um terapeuta Não sem amor. Não existe. Não tem a ver com religião. É aí que tá. Não tem a ver com religião. Tem a ver com amor. Tem a ver com o amor ao próximo. Nossa, olha só a situação que a pessoa tá. E a gente tem as ferramentas. E, né, então que nós possamos ser úteis na vida do outro. Totalmente útil, né? A utilidade daquilo que a gente carrega, né? Que são o conhecimento, a condução e aquele ombro, né? Ser o ombro, entre aspas, né? O ombro que eles estão precisando naquele momento. E que um dia a gente precisou. Independente de ser cristão ou não. É deixar a pessoa bem, ajudá-la a se encontrar, se ajudar a ter um desenvolvimento pessoal, né? Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez, né, Amanda? Muito mesmo, de coração, né? A gente agradece. Olha, vamos já, né? Depois a gente conversa ali, vamos nos organizar. E, pessoal, né, deixem seu like, compartilhe com o maior número de pessoas a live, né? Depois eu vou deixar salva, bonitinha ali. Vou marcar a Amanda, né? Converse com ela se vocês precisarem. A Amanda, várias vezes nos finais das lives, o pessoal procura e pede ajuda. Então, a gente vai deixar marcado, procurar ajuda, tá? Podem procurar. Quem quiser o link também do grupo das mulheres também, pode pedir, nós estamos lá, né? Hoje, 8 horas, nós estamos lá, eu e a pastora Edilene também já trabalhando com ela, dá tempo ainda de fazer o planejamento dos sonhos. Olha aí, gente. Foi corrido, né? Já trocamos a data 1000 vezes, foi corrido, mas deu para falar alguma coisa, mas creio que Deus vai proporcionar aí outras vezes para nós falar mais internamente. Para nós fazer essa construção e ajudar aos nossos queridos e nos ajudar. Isso. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Ó, beijo no coração e até a próxima. Quarta-feira, deixa eu avisar aqui antes de encerrar. Quarta-feira, às 19h30, nós temos uma live aqui, porque mudou todas as datas aí, por isso que vai ficar segunda e quarta. Gente, também é um psicanalista, Jair, tá? Ele é formado pela FATEB e nós vamos falar sobre a questão, ele é enfermeiro. Olha só, olha onde vai. E a preocupação dele fazer psicanálise foi para ajudar os colegas da saúde. Vai ser muito quente, vai ser muito boa. Eu conto com vocês. Beijo, gente. Até mais. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau, tchau.